Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto de função do primeiro grau ou função afim, a gente vai fazer o seguinte, faremos o seguinte hoje. Trabalharemos a parte da gráfica de uma função, a construção gráfica da função. Olha só, dá para a gente trabalhar isso de duas maneiras. Eu quero otimizar isso para que você não se canse fazendo muita coisa desnecessária, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você for construir o gráfico de uma função, existem dois pontos que são essenciais. Daí você vai falar, pô, mas por que dois pontos? Porque para você ter uma reta, bastam dois pontos. Se eu tenho dois pontos, eu traço uma e apenas uma reta por esses dois pontos. Então, é atrás desses dois pontos que nós vamos. Quais são os dois pontos que nós vamos? Um, raiz da função, e o segundo, o coeficiente linear da tua função. Perceba que eu estou te fornecendo uma função f dada por isso aqui, ó, 2x menos 6. O que é interessante já de cara você perceber, já de cara? Olhe para o coeficiente angular dela. O coeficiente angular dela é um número positivo. Se o coeficiente angular dela é um número positivo, sinal que ela é crescente. Já fica com essa ideia na tua cabeça. Daí o que você vai fazer? Localize o coeficiente linear da tua reta. Sabe por quê? Ó? Esse cara aqui, essa criatura aqui, ó, o menos 6, é o coeficiente linear da reta. Lembra que nós citamos? O coeficiente linear é o ponto onde a reta corta, o ponto onde ela intercepta o eixo y. Então, peraí, se o meu linear é menos 6, eu tenho certeza absoluta que ela vai cortar o eixo y aqui nesse pontinho, que vale menos 6. Então, lembra que eu falei? Eu precisava de dois pontos. Um eu já tenho. Metade da minha questão já foi embora. Eu tenho esse cara aqui que é o menos 6, vou atrás da raiz da função. Como que você vai fazer para achar a raiz da função? Não esquece isso. Ó, eu preciso localizar a raiz da função. Localizar a raiz da função. Para você achar a raiz da função, o que você tem ali? Pega a função, 2x menos 6, igual a ela a zero. Ó, pega a raiz igual a função igual a zero. Daí você fica com 2x vai ser igual, menos 6 passa para lá, mais 6, 2 passa dividindo, o x ele vai ser igual a 6 dividido por 2, você vai ter um x igual a 3. Vamos pensar um pouquinho? Acabei de achar a raiz da minha função que é 3, então eu vou ter mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho que ter o seguinte bom senso aqui, ó. Eu espacei isso para menos 6, vou espaçar aqui assim, ó, para o meu 3, que vai ser a raiz da função. O que acontece agora? Eu já tenho os meus dois pontos, né? Você pega uma régua, liga esses dois pontos, ó, prolonga um pouquinho para lá, estica ele um pouquinho para cá, e ali você tem o gráfico da tua função f. Perceba, ó, sinal positivo do angular ela é crescente. Uma raiz está aqui, vale 3, termo independente da função vale menos 6 e você tem um esboço gráfico dela. Vocês lembram que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu queria otimizar o trabalho? Porque existe uma outra maneira de você fazer isso aqui, que é criar uma tabela, né? Olha só, a pessoa vai lá e cria uma tabelinha, ela faz assim, ó, daí ela coloca valores de x e y e ela fica chutando valores. Ah, quero um x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1. Daí ela troca x por menos 1 e vai achando os valores, acha os pontos e liga a função. Sinceramente, eu acho isso muito trabalhoso, né? Não acho interessante fazer dessa maneira para construção gráfica, mas isso é uma opinião particular. Eu acho que dessa maneira que eu te mostrei aqui, otimiza e a gente precisa otimizar o tempo com você. Vamos fazer o seguinte? Ó, só que também é importante você lembrar assim, você acha que os valores sempre vão ser bonitinhos? Não. É bem provável que a gente chegue para você e faça assim, ó. Joga uma função g de x igual a isso aqui, ó. 7x mais 1, por exemplo. 7x mais 1. Eu quero que você faça um esboço gráfico da função. E é importante você interpretar o que eu estou dizendo. É um esboço gráfico da função. Ela não precisa sair nada muito bonito, tá? Eu até vou fazer assim, eu não vou nem usar régua então, pra gente ver que não precisa ficar uma coisa muito caprichadinha. Você tem que ter uma noção do comportamento gráfico dela. Vamos fazer por partes? O que eu preciso achar da função? Primeiro passo que eu vou achar dela é o coeficiente linear da função, tá?
Por que é o coeficiente linear? É o ponto onde a função corta o eixo y. Ponto onde ela corta o eixo y. Ela corta o eixo y no mais 1. Então ela vai cortar o eixo y no mais 1. Quer ver? Ó? Daí eu preciso enxergar o seguinte. Vou fazer um esbocinho bem no cantinho aqui. Ó. Eu tenho o eixo horizontal, tenho o eixo vertical. Ela corta no mais 1. Pô, mais 1 para y. Então aqui assim, ó. Ela vai cortar para cá. Só tem uma coisa. Olha para o coeficiente angular dela agora. Olha para o angular. O angular não vale 7? Não é positivo? Então ela vai ser isso aqui, ó. Com toda certeza ela é aquilo ali. E aquele ponto ali embaixo é a raiz da função, que é o nosso segundo passinho. Segundo passinho, o que você vai fazer? Ó? Segundo passinho, você vai descobrir a raiz da função. Para você descobrir raiz de função, lembra, pega a função igual a zero. Por isso que eu falei, nem sempre os valores são agradáveis, nem sempre são bonitinhos. Então você pega a função 7x mais 1 igual a isso a zero. Mais 1 passa para lá menos 1. 7x vai ser igual a menos 1. 7 passa dividindo. Menos 1/7. Essa aqui é a raiz da tua função. Daí eu disse para você, né? Não vou nem usar régua. Vamos tentar fazer aqui, ó. Só para a gente ter uma ideia do comportamento gráfico dela. Eixo horizontal. Eixo vertical. A função é isso aqui, ó. Eu já vi que ela é decrescente, né? Perdão, que ela é crescente, né? Por que ela é crescente? Coeficiente angular positivo. Daí ela corta o eixo y em 1, ela corta o eixo x no menos 1/7. E tá ali, ó, o comportamento gráfico da tua função. É só isso, é só isso. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque podem aparecer situações assim, quer ver? Ó? Vou apagar aqui um pouquinho. Tá pensando em algumas situações aqui que possam aparecer para você? Vou colocar um probleminha. Agora eu vou usar a régua para ficar bonitinho, que eu preciso dela bonitinha. Ó, imagine aqui. Imagine aqui, ó. Eixo x, eixo y. Certo? Forneço para você a função f de x igual 3x mais k. Certo? Forneço a função 3x mais k. Daí eu vou dizer o seguinte, deixa eu apagar aqui do lado também. Acho que eu vou precisar do quadro inteiro. A gente começa a ter ideia aqui, começa a aparecer. Vai precisar de espaço. Imagina que eu quero que você faça um esboço gráfico dessa função. Daí você vai falar, tá, mas eu não tenho termo independente dela. Não, mas eu vou te dar condições para você achar. Imagina que eu falo o seguinte, ó. Sabendo que f de x forma com os eixos coordenados 1 triângulo de 6 unidades de área. Quero que você faça um esboço gráfico da função, tá? Dada aquela informação ali, ó. Perceba, olha a informação que eu te forneci. Ó, eu te dei isso aqui, ó. Sabendo que a função f forma com os eixos coordenados um triângulo de 6 unidades de área. Você vai falar, como assim eixos coordenados? O eixo x e o eixo y. Ela forma, né, um triângulo de 6 unidades de área. Aí a gente tem que pensar assim, ó. Vamos pensar num esboço. Primeiro, será que pode acontecer isso aqui, ó? Fazer um esbocinho aqui, ó. Ó. Será que a tua função f pode ser isso? Né? Será que a tua função f pode ser isso? É uma opção. A pergunta é, olha só, por que não pode ser isso nem isso? Por que a situação de baixo não cabe?
Porque o coeficiente angular da minha reta, ó, esse coeficiente angular dela aqui, ó, é positivo. Se o coeficiente angular dela é positivo, ela é crescente. Então, ou é o caso de cima ou é o caso de baixo. Agora, quem ele é eu não sei. O que eu sei é o seguinte, ó. O que eu sei é o seguinte. Esse cara é um K, esse cara é um K, menos K, mas eu não sei quem ele é. Isso é raiz, isso é raiz. Detalhe importante, a gente vai partir do esboço para chegar na construção gráfica, tá? A gente vai partir do esboço. Então assim, ó, eu vou trabalhar com a seguinte possibilidade. Pode ser que ela mude no meio do caminho, a gente ajusta. Quer ver? Vou jogar aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa suposição aqui, ó. Essa suposição. Professor, e se não for ela vai ser ajustada no meio do caminho. Ela vai ser ajustada no meio do caminho. Você quer ver uma coisa? Ó, eu sei que esse ponto é o coeficiente linear dela. Vale K. Por mais que você fale assim, tá, mas e se ele for a parte de baixo ali, dele vai ser um menos K? Não tem problema. Ó, se for aqui embaixo vai ser um menos K. Não tem problema. O detalhe é o seguinte. Isso aqui, com toda a certeza do mundo, isso que está aqui, ó, ou isso que está aqui, é a raiz da minha função. O que eu vou fazer? Vou achar a raiz dessa função. Para achar a raiz da função, pega isso, iguala a zero, certo? Pega isso aqui igual a zero. Só tem um detalhe. Se eu igualar a zero, 3x vai ser igual, mais k passa para lá, menos k, 3 passa dividindo. O x ele vai ser igual menos o k dividido por 3. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Menos o k dividido por 3. Tudo bem? Menos o k dividido por 3. Pô, isso é a raiz da função, né? Eu vou supor ele aqui, ó, menos k sobre 3. Aí que está a grande sacada. Ele disse que a função forma com os eixos coordenados um triângulo de área 6. Você percebe que aqui eu tenho um triângulozinho, ó? Ou aqui tem um triângulozinho. Como que a gente acha a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então a base menos k sobre 3, olha só. A área do triângulo ela é dada por base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo é 6. Vamos substituir. Vai ser igual a base do triângulo menos k sobre 3, certo? A altura do triângulo é k. Então, peraí. Menos k sobre 3 menos k sobre 3. A altura do triângulo é um k, certo? Isso dividido por 2. Ó, menos k sobre 3, altura k. Tudo bem até aí? Beleza ou não? Dividido por 2. O 2 passa multiplicando. Olha só. 2 vezes 6, 12, vai ser igual. Menos k vezes k dá menos k ao quadrado. Sobre o 3. Tudo bem? O 3 passa multiplicando. E aí que está a grande sacada que eu disse para vocês, ó. O menos k ao quadrado vai ser igual a quem? 36. Ó, eu disse que a gente ajustava isso no meio do caminho. Aqui você tem que ter uma percepçãozinha, pelo seguinte, ó. Eu vou ignorar esse sinal negativo por enquanto. Ignore ele um pouquinho, eu já te digo por quê. O quadrado passa para lá na forma de raiz. O teu k vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 36. O teu k vai ser igual a mais ou menos 6. Agora vamos pensar um pouquinho. Aí você tem, como eu falei, tem que ter uma percepção. O meu k pode ser mais 6, o meu k pode ser menos 6. Você vai falar, professor do céu, e agora o que eu faço? Calma que a gente vai testar. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. O que acontece? Se o meu k for 6, olha só. Se o meu k for igual a 6, a tua função f de x vai ser 3x mais 6. Certinho? Se o meu k for 6. Eu ignorei esse sinal negativo, já tive por quê. Se eu for fazer um esboço daquilo ali, ó, vamos supor, ó, jogo para cá, jogo para cá, ó.
Gente, se o K for 6, ó, a tua função vai ser isso aqui. Eixo Y, eixo X. Tudo bem? Estou supondo meu K igual a 6. Então aqui vai ser 6. Certinho? Se eu for achar a raiz disso aqui, vem no rascunho. Ó, 3x mais 6 igual a 0. 3x é igual a menos 6. O x é quanto? Menos 2. Menos 2. E aí eu consigo justificar para você o porquê que eu ignorei o sinal. Você vai falar, pô, você ignorou o sinal? Não é que eu ignorei o sinal. Eu vou calcular, olha só, a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulozinho. Você vai fazer a base vezes a altura dividido por 2. Só quando você pega a base, você pega 2 unidades. Se desconsidera o menos 2. Você não vai pegar uma base como sendo menos 2, porque eu vou pegar a medida em módulo dela. É esse comprimento que me interessa. Essa medida é 2, multiplicada pela altura que é 6. 2 vezes 6 dá 12, dividido por 2. Eu tenho um triângulo de área 6. Conforme o que foi pedido para você. Aquela situação está corretíssima. Agora vamos ver o seguinte. Se o K, olha só, se o K for igual a menos 6, se o K for igual a menos 6, a tua função f de x vai ser igual a 3x menos 6. Seguindo o mesmo raciocínio, o que acontece aqui? Ó? Acho que eu vou fazer o seguinte, vou jogar ele para cá. Ó. Vou jogar o meu esbocinho para cá. Ó. Só não vou apagar o que eu ignorei, porque eu preciso comentar dele ainda. Se eu for pegar aqui, ó, essa função, se o meu K for menos 6, ou melhor, coloco aqui, ó, para não confundir, K igual a menos 6, a tua função f de x vai ser igual a 3x menos 6. Dá uma olhada. Ó, eixo Y, eixo X. Quer ver, ó? Dá uma olhada. Aqui eu tenho menos 6, certo? Ó, menos 6. Mas se eu pegar isso aqui, ó, vamos no rascunho. 3x menos 6 igual a 0. Eu acho um x igual a 2. E aqui você de novo vai ter um triângulozinho. De novo você vai ter um triângulozinho. A base dele aqui, ó, 2. A altura não é menos 6 que você vai usar de altura, você vai usar 6. Então, 2 vezes 6, 12 dividido por 2, você tem um triângulo de área igual a 6, conforme o que foi dito para você. Então, assim, só para justificar o que aconteceu ali, ó. Eu ignorei esse sinal negativo, ignorei, entre aspas, o meu sinal negativo, só pelo fato do módulo, para a gente não entrar em definição modular ali. Deixei ele de ladinho, achei 2 possibilidades. Então, ele pode ser 6, como ele pode ser menos 6 aqui. Verifico as 2 possibilidades e vejo qual das 2 se encaixa no meu enunciado. No caso, como eu coloquei, as 2 se encaixam. Ambas vão se encaixar. Porque aqui, ó, eu tenho uma função crescente para cá, tenho uma função crescente para cá. Agora, vamos supor que eu dissesse no enunciado que o K é positivo ou K é negativo, daí você elimina uma delas. Tudo bem? Mas, basicamente, é isso. Perceba que eu trouxe um exemplo um pouco mais apertadinho, um pouco mais contextualizado e mesclado com outro assunto que é o assunto de geometria. Mas é um assunto que cai também, é um assunto importante, aparece bastante para vocês isso aí. Tá joia? E de tarefa desse assunto, o que nós temos lá? Página 85, atividade 2. Página 86, atividades 3 e 4. E página 77, do Vamos Praticar Mais, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4. Tudo bem? Gente, vamos fazer o seguinte, quero só dar mais uma pinceladinha num negócio aqui, para deixar a coisa bem clara para você, antes de eu me despedir de você. Vamos fazer o seguinte, ó. Dentro dessa mesma ideia, jogar mais um pequeno gráfico ali pra gente, ó. Vou até trabalhar o mesmo conceito, só que agora eu vou te fornecer o gráfico pronto. Já pensando numa possível futura aula ali, ó. Assim, ó. Aqui um M, aqui um 6
E aqui eu te forneço a função g de x igual 2x mais m. Olha só, 2x mais m. Eu vou até usar o mesmo conceito do triângulozinho. Sabendo que esse triângulozinho aqui, ó, esse triangulinho, diminuir aqui, ó, possui uma área igual a 40 unidades de área. Esse triângulo tem área 40 unidades de área. E eu quero saber quanto vale o meu mzinho. Só que perceba que agora eu estou te fornecendo o gráfico, estou te dando o gráfico, certo? O gráfico está pronto. E eu não tenho uma segunda opção, conforme nós vimos agora há pouco. Eu não tenho essa segunda opção. Eu quero que você descubra o coeficiente angular lá de cima, sabendo que a área daquele triângulo vale 40 unidades de área, certo? Vamos pensar um pouquinho? Se ela vale 40 unidades de área, o que vai acontecer? Ó? Se você pegar essa medida que é 6, multiplicar por essa medida que é o m e dividir por 2, isso tem que dar a área desse triângulozinho que vale 40. O 2 passa multiplicando, 6 vezes o m vai ser igual a 80, o 6 passa dividindo. O m ele vai ser igual a 80 dividido por 6. Repare que eu posso, que cabe uma simplificação nisso aqui, ó. Por 2. Dá para simplificar em cima e embaixo por 2. O m vai ser igual por 2. Dá 40 por 2 dá 3. Tá aqui o meu mzinho. E aí a gente pode tirar uma mística que muita gente tem na cabeça, que é o quê? A pessoa às vezes acha que o m tem sempre que ser um valor inteiro. Não! Olha que valor estranho que nós achamos. A tua função g de x, ela vai ser igual a 2x mais 40 terços. Tá? Lembrando que aqui é o valor positivo exatamente igual ao valor que a gente achou lá. Tudo bem? Fica com esses dois exemplos aí para você complementar os teus estudos, tá joia? Faz as atividades que a gente propôs para você e por hoje a gente fica por aqui. Tranquilo? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!